O dólar encerrou a semana cotado a R$ 5,70, depois de quase bater os R$ 5,80 na manhã desta sexta-feira. O dólar comercial, utilizado em transações entre empresas, instituições financeiras e governos, está sendo cotado a R$ 5,72. E o dólar turismo, usado para transações de pessoas físicas, como turismo, viagens internacionais, compra de passagens e com despesas em cartões de crédito no exterior, está sendo cotado a R$ 5,91. E o real foi a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo em relação ao dólar em 2024. No acumulado de janeiro a julho, essa desvalorização foi de 14,6%. Todas as moedas de países da América Latina e do bloco dos BRICS, composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão mais fortes em relação ao dólar do que o real. A desvalorização impactada pela reação negativa do mercado ao anúncio na quarta-feira da manutenção da taxa básica de juros em 10,5% pelo Copom. O mercado vê a possibilidade de um aumento da Selic depois da projeção de inflação subir de 4,05% para 4,10%. Assunto para Carlo Cauti. O dólar disparou hoje, hein, Cauti? Começou de abrir o mercado aí, dólar disparado, fechou a R$ 5,70. Demos a informação aí da manutenção da taxa de juros em 10,5% por unanimidade. Os 9 diretores aí do Copom decidiram pela manutenção da taxa. O que a gente espera e o que está explicando aí essa disparada do dólar, Cauti? Porque não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui no programa. Bom, primeiramente, Paula, toda vez que o Banco Central decide sobre manutenção da taxa de juros, a primeira coisa que eu espero é a ata da Gleisi Hoffmann, né? Porque a Gleisi Hoffmann tem uma ata própria, tem a ata do Banco Central e tem a ata da Gleisi Hoffmann que solta toda vez um protesto, um textão, né? Parece adolescentes estão no textão, protestando contra o Banco Central que manteve os juros elevados, né? Querendo boicotar a economia brasileira, estrangulando o Brasil. Moral da história, dessa vez até os diretores nomeados pelo Lula votaram juntos com os diretores nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, contra quem vai protestar essa vez, se não contra os céus, não sei. A Gleisi Hoffmann tem capacidade de nos surpreender sempre, mas tirando esses momentos coloridos, né, esses momentos de folclore brasileiro, por que o Banco Central brasileiro está mantendo juros muito elevados, né? Mais de 10% ao ano? Porque temos uma política fiscal, ou seja, uma política de gastos públicos fora de controle. É muito simples, o governo está gastando mais do que arrecada. Mesmo tentando taxar tudo aquilo que se mexe em cima do espaço territorial brasileiro, né? Qualquer coisa que se mexa, que dê sinal de vida, o governo vai lá e tenta taxar para arrecadar mais. Mesmo com essa tentativa de taxar tudo, o governo não consegue arrecadar o suficiente para fechar as contas em dia, fechar as contas no azul. Estamos no vermelho. Então, Lula, no momento de desespero, provavelmente, né, desesperado nessa situação, domingo foi na televisão e fez um pronunciamento dizendo que ele não abria mão da responsabilidade fiscal. Passaram-se poucas horas, foram divulgados os dados sobre as contas públicas, temos um déficit fiscal que chega a 10% do PIB, né? Gigantesco. Temos uma dívida pública que está beirando 80% do PIB, enorme. Somos o país emergente mais endividado do mundo. As contas públicas têm uma trajetória devastadora, temos o maior rombo das contas públicas desde a época da pandemia, sem ter pandemia. Mas temos o Lula, né? Então, que basicamente para o mercado é o mesmo tipo de catástrofe econômica do que a Covid-19. Moral da história, o que qualquer pessoa que sabe ler, escrever e fazer de conta faz? Compra dólar, né? É natural. Vai lá e tenta tirar o máximo possível do Brasil, comprar dólares para se precaver daquilo que vai chegar, ou seja, uma tempestade econômica em cima do país, que o Brasil já conheceu em tempos recentes, quando havia outra calamidade pública lá no Palácio do Planalto, que era a Dilma Rousseff.
Então, o mercado simplesmente está se antecipando àquilo que vai acontecer novamente. Além disso, se o governo Lula 1 e o governo Lula 2, né, no começo dos anos 2000, foi abençoado por uma conjuntura internacional favorável, né, com um boom das commodities, juros baixos, etc., agora o Lula 3 tem uma situação muito mais complicada a nível internacional, com os juros nos Estados Unidos, que estão também em níveis muito elevados. O Japão elevou a taxa básica de juros e isso, obviamente, drena, né, puxa dinheiro para essas economias e o dinheiro sai de onde? Das economias mais frágeis, como o Brasil. Ou seja, a incompetência econômica dos governos do PT está levando a moeda brasileira, o real, a ser uma das piores do mundo. Inclusive, eu queria até que o Binha mostrasse um gráfico que eu peguei ontem, da Bloomberg, né, um gráfico que mostra como o real é hoje a pior moeda do mundo. É a pior moeda do mundo em termos de desvalorização, daquelas mais importantes, né, que são utilizadas pela Bloomberg nas suas análises. O real já se desvalorizou hoje mais de 14% em relação ao dólar desde o começo do ano, ou seja, uma catástrofe econômica para a moeda brasileira. Isso simplesmente por causa da irresponsabilidade fiscal do governo Lula, que está tentando taxar tudo aquilo que é taxável no Brasil, acabou de aumentar imposto sobre cigarro, mas não consegue parar de gastar nessa bulimia gastadora e acaba se confrontando com uma realidade que, segundo a Gleisi Hoffmann, tem esse viés, esse bias, né, tremendamente neoliberal.